1 Tessalonicenses 3, do verso 6 ao 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom te adorar, Jesus, como é bom te bendizer. Nós te louvamos, nós te adoramos pelo teu amor. 1 Tessalonicenses 3, do verso 6 ao 8, minha versão é NAA. NAA. Amém? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, Diácono Wendel, você abaixa um pouquinho meu microfone, que eu falo muito perto dele. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Oremos em nome de Jesus. Deus poderoso que estás nos céus, essa é a tua palavra, Jesus. Esse é o momento em que o Senhor vai falar com a tua igreja, vai falar aos nossos corações. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a aquietar a nossa alma nesse momento, para receber de Ti o que o Senhor deseja para nós, para podermos aplicarmos em nossas vidas, ó Deus, para Te adorar, para Te glorificar através disso, ó Pai. No nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, me use totalmente como instrumento em Tuas mãos, que nada que sair da minha boca seja de mim mesma, mas do Teu Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa regar essa palavra no coração de cada um que está aqui nesta manhã. No nome de Jesus, nós oramos, bendizemos e agradecemos ao Senhor. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Bom, o que nós podemos encontrar nessa carta? Aliás, nessas cartas de 1 Tessalonicenses, né? O contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrito para encorajar os cristãos daquela comunidade, para que eles continuassem a crescer em santidade. Então, esse é o contexto. Ele enviou essa carta para encorajar, para que eles pudessem continuar a crescer em santidade. E ao lermos as duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que ele fica muito feliz da forma com que os irmãos têm vivido sua fé. E ele os encoraja a continuar. Também encontramos nessas cartas, instruções a mais para que eles prossigam nessa caminhada. Então, o apóstolo Paulo envia essa carta depois das notícias que o Timóteo levou para o apóstolo Paulo sobre essa comunidade de Tessalônica. E ele envia essa carta a fim de encorajar, de instruir e de fazer com que esse povo prosseguisse na caminhada da santidade. Mas o foco principal dessa mensagem de hoje é na primeira carta de Tessalonicenses. Eu particularmente achei essa carta muito empolgante, muito alegre, muito feliz. É uma carta diferente das outras que ele mandou, que é uma carta de correção para outras igrejas que está aqui na Bíblia, né, como Éfeso, Gálatas. Então, eu achei essa carta muito diferente, eu achei essa carta muito feliz. E eu tenho a mania feliz de, quando eu encontro alguma coisa legal na Bíblia, eu compartilho com a minha mãe, a diaconisa Fabiana. E aí, eu compartilhando isso, essa alegria que eu senti ao ler essa carta, compartilhando com ela se sentiu inspirada também e me questionou
de uma forma reflexiva. Qual será o conteúdo da carta de Deus que Deus tem escrito sobre nós? Qual o conteúdo da carta que Deus tem escrito sobre nós? Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, eu convido os irmãos também a lerem depois Tessalonicenses, sem um capítulo por dia, lê de uma vez, porque você vai entender todo o contexto. É o que eu tenho feito para entender todo esse contexto, lendo do 1 ao 5 e depois do 1 ao 3 na segunda carta, porque daí nós vamos conseguir compreender plenamente o que o apóstolo Paulo queria falar para aquele povo. E aí ele escreveu essa carta empolgante, essa carta feliz, e ela me questionou isso, e eu fiquei reflexiva sobre isso. Qual será o conteúdo da carta que Deus tem escrito sobre nós? O apóstolo Paulo escreveu essa carta, e nós, hoje, eu quero trazer a igreja para uma reflexão profunda sobre como temos vivido o cristianismo, fazendo um paralelo entre o que Paulo escreveu para aquela comunidade e como Deus deseja escrever sobre nós. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 2, 3, nós podemos perceber aqui que Paulo destaca 3 ações que essa comunidade tinha. Vamos ler. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Isso é Paulo dizendo. Fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele lembra diante de Deus, nas orações que eles fazem, o apóstolo Paulo e os demais que acompanhavam ele, orações sem cessar, que essa comunidade, eles tinham a operosidade da fé, dedicação do amor e firmeza da esperança. E são nesses 3 pontos que nós vamos focar hoje. A operosidade da fé. O que seria a operosidade da fé? Na minha visão, seria a fé sendo colocada em prática. Vamos ler em 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2. Então, esse povo tinha a operosidade da fé. E nós vamos ver agora a situação em que esse povo vivia. Tessalônica é uma cidade da Macedônia. Então, lá naquela região, era uma região muito complicada financeiramente, era uma região onde havia muitos pobres. Não era uma região rica da Grécia. Macedônia hoje é a Grécia. Então, não era uma cidade rica. Era uma cidade, como as outras demais, ali dentro da Macedônia, que tinha escassez de privações em questão financeira. Eles passavam por muitos apertos, muitos apuros. Nós vamos ver isso daqui. Em 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, o apóstolo Paulo também dizendo, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então, nós vemos aqui que eles tinham muitas provas de tribulação. E o apóstolo destaca uma profunda pobreza. Ou seja, eles eram extremamente pobres. Mas, com a operosidade da fé que eles tinham,
Eles transbordavam em grande riqueza de generosidade. Finalzinho desse versículo 2. Manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então nós percebemos que a fé desse povo era tão grande que eles dividiam tudo que tinham, mesmo não tendo quase nada. E daí fica uma pergunta no ar para nossa reflexão, porque o que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão a respeito de como esse povo vivia e de como nós temos vivido como indivíduos e como comunidade, como igreja, dentro da sociedade, principalmente da sociedade de Varginha, né? Daí fica uma pergunta: será que a nossa fé está grande a esse ponto de dividirmos até o que temos de pouco, até o que está nos faltando, até aquilo que está faltando, está escasso em nossas vidas? Será que nós temos fé suficiente para dividir até aquilo que está escasso em nossas vidas? Será que temos abrido mão de coisas que podem até nos fazer falta, mas tudo em nome de propagar o reino de Deus, confiando pela fé que Ele suprirá tudo para nós? Será que nós temos feito isso, vivido isso? Eu até trouxe um exemplo aqui, né, que a nossa irmã Cida, ela abriu uma caixinha ali, uma caixa como líder do Ministério de Mulheres, para arrecadar produtos de higiene pessoal, né, para levar para a clínica de recuperação. E pela quantidade de membros que nós temos aqui, nós poderíamos ter enchido aquela caixa. E eu começo por mim, porque o que eu trouxe, vergonhosamente, me perdoe, Senhor Jesus, me perdoe, eu trouxe uma coisinha de 3 escovas de dente até agora. E toda vez que ela vem anunciar aqui, eu fico aqui. Eu tenho que passar no bairro, nas vizinhanças, pegando produto, não sei o que lá mais, porque a gente fazia isso até na escola, né, quando tinha no ensino médio. E aí eu tive essa ideia, só que até agora eu não me dispus a fazer isso para trazer. Mas nós poderíamos ter enchido aquela caixa, poderíamos ter feito mais por aquilo. É para uma clínica de recuperação. E o que nós temos abrido mão para que isso possa acontecer e ser abundante, ser grande, né? Para que a gente possa propagar o amor de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus, ele é amor. O que nós temos feito para isso? Será que nós temos um coração generoso? O que tem nos impedido de viver, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, de encher aquela caixa num sábado só, num domingo só? O que tem nos impedido? O que tem nos faltado para que nós possamos agir como operosos da fé, colocando a nossa fé em prática? Eu tenho um sabonete lá em casa, vou trazer ele, e eu sei que Deus vai suprir com outro sabonete na minha vida. Essa questão da gente viver a fé, colocando em prova o agir de Deus nas nossas vidas. Esse povo vivia. E eu trago essa reflexão para que nós possamos refletir. Outro ponto que o apóstolo Paulo disse: dedicação do amor. Nós vemos aqui que esse povo, eles tinham dedicação do amor. E o que seria essa dedicação do amor? 1 Coríntios 13, 7, 13. 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor é o dom supremo. E eu creio que esse povo tinha esse tipo de amor. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Versículo 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Eu creio que provavelmente eles tinham essa dedicação do amor para que o apóstolo Paulo destacasse esse ponto nessa comunidade. Eu creio que eles tinham essa dedicação do amor. Outro exemplo que eu trouxe foi quando o Diácono Wendel criou uma caixinha de sugestões, né, para que a gente pudesse dar aqui sugestões para fazer demonstrações do nosso amor, mas não só com palavras, e sim com atitudes pela cidade, né? E acho que ainda está encaminhando esse projeto, né? Ou não? Mas, em nome de Jesus, nós podemos ainda ter, né, outras ideias e fazer e viver essa dedicação do amor, não só para dentro da nossa igreja, mas para fora. Sei que nós tivemos muitos outros projetos no passado, como Igreja Amiga, Cruzada Evangelística. Os irmãos se lembram, né? Era uma bênção, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos prosseguir, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, porque nós precisamos continuar levando o reino do Senhor, o reino do amor, o reino da salvação. Foi para isso que Jesus nos chamou. E esse povo era um povo que era dedicado no amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E aí eu me perguntei, o que será que tem nos impedido a nos dedicar ao amor? Será que é a vaidade, o egoísmo ou as preocupações? A palavra de Deus tem a resposta para todos esses problemas que talvez nós colocamos como barreiras para nos dedicar realmente ao amor. 1 Pedro 5, versículo 7, nos diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, essas coisas, vaidade, nós precisamos analisar, porque essa é uma mensagem de autoanálise individual e como comunidade. Analisar se nós temos vivido nessa vaidade, nesse egoísmo, nessas preocupações. A vaidade em qual sentido? A vaidade de nos preocuparmos mais conosco, consigo mesmo, né? Comigo mesma, e não nos preocuparmos muito com o que o nosso próximo precisa, que entra também na questão do egoísmo e as preocupações das nossas vidas. São dias difíceis, dias corridos, dias preocupantes, dias que passam por cima da nossa cabeça. Estamos no sábado novamente, aqui na igreja, parece que foi ontem que a gente estava aqui de novo, e hoje já estamos aqui de novo, mas ainda assim, para que possamos nos dedicar ao amor que Jesus nos chamou para nos dedicar, nós precisamos entregar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E aí nós conseguiremos viver aquilo que Ele deseja, que é dedicar ao amor, o amor que Ele nos chamou para viver. Outro ponto que o apóstolo Paulo destaca é a firmeza da esperança em Jesus. Esse povo era um povo que passava por provas de tribulação, como lemos em 2 Coríntios 8. Povo de muitos sofrimentos. Nós vamos ver isso aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo fala assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo,
apesar dos muitos sofrimentos. Além da muita pobreza, eles eram um povo que sofriam demais. E, apesar disso, de tudo isso, a realidade desse povo era totalmente favorável para que eles não tivessem nenhuma esperança em Jesus. Mas, apesar de toda a pobreza e de todo o sofrimento, eles tinham firmeza de esperança. Eles tinham firmeza de esperança. E tem muita diferença entre dizer que tem esperança e viver a firmeza de esperança. Eu posso dizer que eu tenho esperança, mas a minha vida não reflete isso. A minha vida não reflete essa esperança que eu digo que tenho. Eu fico titubeando, fico querendo fazer com as minhas próprias mãos aquilo que só Deus pode, como nós aprendemos na lição pela manhã, colocando sobre mim toda eu posso, eu consigo, eu faço acontecer, sem confiar em Deus. Mas aquele povo, eles continuaram naquela realidade, a realidade deles não mudaram. A realidade de sofrimento, a realidade de pobreza desse povo não mudou, por terem aceitado Jesus. Mas eles continuaram tendo firmeza de esperança. Eles viviam, eles não só diziam, o Timóteo levou que eles eram operosos na fé, dedicados ao amor e firmes na esperança em Cristo, Senhor Jesus, que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, eles eram firmes, então era muito diferente de dizer que tem e de viver. Eles viviam a firmeza da esperança. O que é firmeza? Vamos destacar essa palavra. Firmeza, algo que não se abala, algo inabalável, indestrutível. Eles eram assim, eles eram firmes. E será que estamos recebendo a palavra de Deus? Pulei uma parte. Então, eles eram firmes. Agora, nós vamos entender o porquê eles eram assim. Vamos entender o porquê eles eram assim. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Nos diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Olha só, essa carta é tão feliz, como eu disse no começo, que o apóstolo Paulo disse a esse povo que eles tinham mais uma razão para incessantemente, sem cessar, dar graças a Deus pela atitude daquele povo, daquela comunidade em Tessalônica. Aí continua, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, o ponto-chave para que eles pudessem ter essas três atitudes, esses três pontos, essas três qualidades como cristãos, né? O que trouxe alegria para o coração do apóstolo Paulo foi que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, eles não acolheram como palavra humana. Aí chega outra pergunta para nós refletirmos. Será que estamos recebendo a palavra de Deus como palavra de Deus? Para que as nossas atitudes possam ser realmente transformadas, possam ser mudadas. Se estamos, ela tem que trazer mudança. Mas, se não está havendo mudanças drásticas, é porque estamos colocando barreiras entre a palavra e nós. E essas barreiras
talvez poderia ser pouca confiança na palavra do Senhor. Que nem eu disse anteriormente, deixa eu fazer do meu jeito. Talvez falta de fé no agir de Deus. Talvez a confiança demais em mim mesma, que são pontos que até são parecidíssimos, mas que nós podemos colocar na balança. Essas coisas, elas podem nos impedir de receber a palavra de Deus como palavra de Deus, palavra humana. Nós somos seres humanos e não gostamos de ser confrontados, como a Cássia não gostou. Nós não gostamos de ser confrontados. Pelo menos eu fico raivosa quando eu sou confrontada, indignada. Eu tenho que ter muito Espírito Santo para eu poder me controlar. Não gosto de ser confrontada. E nós somos confrontados pela palavra de Deus. Nós somos confrontados por quem vem aqui e traz uma palavra. Nós sabemos que é para nós. Nós olhamos para nós, mas não queremos receber aquela palavra. E esse povo, ele não olhou para o apóstolo Paulo e virou: quem esse carinha pensa que é para falar isso? Provavelmente, pelo texto de 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, eles foram muito confrontados. Olha só o que diz. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então esse povo foi um povo que foi muito confrontado, talvez, pela mensagem do apóstolo Paulo. Eles deixaram ídolos. O apóstolo Paulo fala, né, sobre imoralidade sexual aqui nesse texto. Fala sobre imoralidade de todos os jeitos. Eles provavelmente eram um povo muito, muito, muito sem Deus. Provavelmente não, certamente era um povo muito sem Deus. E o apóstolo Paulo chegou, viu aquela realidade e confrontou aquele povo. Mas, ao serem confrontados, o apóstolo Paulo destacou que temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Vocês não acolheram a palavra de Deus como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eles acolheram a palavra de Deus como palavra de Deus. Então, para que nós possamos viver essa transformação, sermos mais operosos na fé, sermos mais dedicados ao amor, firmes na esperança em Jesus, termos firmeza da esperança em Jesus, nós precisamos acolher a palavra de Deus como palavra de Deus nas nossas vidas. Eu digo por mim mesma que eu tenho falhado muitas vezes, né? Porque não é só receber a palavra de Deus, mas tentar aplicar a palavra de Deus, né? Tem esses dois pontos. Não é só receber, mas como também tentar aplicar a palavra de Deus, viver, buscar aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa fazer com que gere frutos. A nossa dedicação ao tentar buscar e nos transformar quando formos confrontados pela palavra do Senhor. Essa foi a diferença. Eles receberam, e por isso eles eram operosos na fé, dedicados ao amor e firmes na esperança em Jesus. Em 1 Tessalonicenses. E nós vemos aqui, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 19, que por eles serem assim, trouxe muita alegria para o coração do apóstolo Paulo. E por isso é uma carta feliz. É uma carta feliz porque ele viu resultados da mensagem que ele levou para aquela comunidade.
E ele diz assim: pois quem é a nossa esperança? O apóstolo Paulo dizendo: quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. E como o objetivo aqui é fazer um paralelo, eu pergunto: temos sido a glória e a alegria de Deus? Temos trazido glorificação a partir das nossas vidas e alegria para o coração do nosso Senhor? Como esse povo trouxe para o coração do apóstolo Paulo ao receber as notícias que Timóteo levou sobre esse povo? Fica para reflexão. E o motivo principal, né, de tudo isso que os levou a receber a palavra de Deus e a viver com aqueles 3 pontos que nós destacamos: operosos da fé, dedicados ao amor e firmes da esperança. O motivo principal era a santificação. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 4. Versículo 2, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Versículo 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, tudo isso que eles viviam naquela comunidade faziam com que eles se santificassem cada vez mais. E eles eram modelos, eles eram influentes naquela comunidade e ao redor também da comunidade, como nós podemos ver aqui em 1 Tessalonicenses 1:7, que diz assim: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Eles se tornaram modelos quando eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Logo, eles tiveram as qualidades, né, de serem operosos na fé, firmes na esperança e dedicados ao amor, o que tornou eles modelo e o que fazia com que eles se santificassem através disso. E aí eu pergunto: queremos ser influenciadores de Cristo nessa nação, nessa atualidade? Queremos? Em nome de Jesus, que nós possamos, então, receber a palavra de Deus como palavra de Deus e buscarmos ser influenciadores também nessa nação, nessa cidade, nesse tempo em que estamos vivendo, porque é isso que Jesus deseja, que nós levemos o reino dele de salvação, o reino dele de amor para as pessoas que estão lá fora, precisando de ouvir sobre o reino dos céus. E para finalizar, Paulo exorta. Foi alegrias e alegrias, mas Paulo também exorta, porque só para não perder o costume, né? Ele precisa dar uma exortação. Então, ele exorta a comunidade a progredir cada vez mais nesses ensinamentos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 22 ao 22, que diz assim: Aqui, olha. 4, na verdade, 1 Tessalonicenses 4, versículo 10. E o finalzinho que diz assim: porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos.
E ele exortam que eles progridam a viver. Mesmo que a situação não esteja boa, progridam. Continuem. Não pare. É isso que Jesus quer da sua igreja. Não pare, continue buscando, continue pedindo sem cessar, orando sem cessar, buscando ter essas qualidades que essa comunidade tinha. E para finalizar, ele coloca alguns pontos extras. Agora sim, 1 Tessalonicenses 5. Ele coloca alguns pontos extras para a nossa santificação. E ele nos orienta. 5, versículo 16. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito, igreja. E você, como indivíduo, não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. E agora, para fechar com as palavras do apóstolo Paulo. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, quem nos sustentará até o fim é Jesus. E é somente com Ele que nós podemos contar. Eu finalizo aqui. Presbítero Alex, posso fazer uma oração de fechamento dessa palavra? Peço que os irmãos se coloquem de pé, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, por falar com a Tua igreja, falar ao meu coração e nos trazer correção, e nos trazer sabedoria, e nos trazer um ensinamento da parte do Teu Espírito Santo, da parte do Senhor para a Tua igreja, Pai. Nós oramos, ó Pai, nesse momento, para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra cada vez mais como verdade em nossas vidas, buscarmos viver cada vez mais segundo a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, ser operosos na fé, firmes na esperança e dedicados no amor, como essa comunidade era, porque nosso desejo, ó Deus, nosso desejo é trazer alegria ao seu coração e glorificar o seu nome, assim como aquela comunidade trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo. Nós queremos trazer alegria ao seu coração e glorificar o seu nome, levando o seu nome de amor, o seu reino de amor para as pessoas, vivendo, ó Deus, como o Senhor nos instruiu nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que essa palavra floresça em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ter a intenção e o desejo de Te buscar, ó Deus, porque só o Senhor é quem pode nos fortalecer e nos ajudar a crescer em santificação, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.